Sabem aqueles períodos de Mercúrio retrógrado que você tem vários problemas, desafios para lidar com a comunicação? Claro que não são todos os Mercúrios retrógrados que são assim, mas tem alguns que nos afetam e realmente acontecem um monte de imprevistos. Foi assim mais ou menos que foi a minha viagem para a Grécia, onde eu tenho a minha linha de Mercúrio. Então nesse vídeo eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre os desafios que eu tive na viagem que podem surgir na sua viagem também para uma linha de Mercúrio. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que é muito importante você entender o seu Mercúrio, como que você lida com as energias dele, o posicionamento dele no seu mapa natal, né? Porque pode ser que você lide muito bem, que você tenha o Mercúrio bem posicionado no seu mapa e não precise passar por desafios numa viagem de Mercúrio, né? É que o meu Mercúrio, ele não é lá o mais bonitinho, digamos assim, né? Ele tá combusto com o Sol, eu sempre tive dificuldades com Mercúrio, principalmente depois do meu despertar espiritual, digamos assim, eu gosto bastante de filosofar, né? E Mercúrio é mais lógica, então, assim, é importante usar a lógica muitas vezes, né? E às vezes eu gosto de viajar ao invés de ser muito racional, né? Então aí já começam os desafios. Se você quer realmente usar a astrocartografia na sua vida para autoconhecimento, para você entender melhor suas viagens, né, e realmente viajar para lugares que façam mais sentido na sua vida, eu super recomendo que você faça parte do AstroGeo, porque não adianta você usar a astrocartografia só com os vídeos, as informações que você vai vendo na internet de graça, porque você precisa entender a essência, a base, e você só vai entender se você realmente se dedicar a fundo a isso, né? Você entender a base do seu mapa astral, né? Tudo que tá ligado, tudo que tá relacionado àquele planeta, para que assim você possa entender melhor o que você pode aproveitar numa viagem, o que pode acontecer de desafios e como que realmente são as previsões, digamos assim, do que pode acontecer na sua viagem, né? E caso você tenha uma viagem marcada para uma linha de Mercúrio, né, mas você não pode investir no curso agora, por exemplo, eu recomendo que você adquira o pacote das linhas de Mercúrio, porque lá tem muitas dicas essenciais, que é uma parte do meu curso até que tá, esse pacote, né, para que você realmente entenda essas linhas de Mercúrio. Então vamos lá para a minha linha de Mercúrio, né? Como eu já gravei outro vídeo, a minha linha de Mercúrio é na Grécia, onde eu estive lá pela segunda vez agora em maio de 2023, e eu tinha ido na outra vez, foi em outubro de 2020, que era aí no período de pandemia. Então lá na primeira vez já foi curioso essas questões mercurianas, porque eu decidi ir em cima da hora, foi quando meu sobrinho nasceu, na verdade eu tava morando lá com a minha irmã na Polônia, né, ela teve o filho lá, e eu tava passando numa fase muito desafiadora, tava assim, bem desconectada de mim, da minha essência, né, e lá eu tenho a minha linha de sol também, né. Então, assim, já fui bem para um lugar que era para conectar com a minha essência e eu tava bem desconectada. Então, tiveram vários desafios, mas eu vou gravar um outro vídeo para falar disso. E, assim, a questão de Mercúrio lá foi que eu comprei a passagem, maravilha. Uma semana antes eu ia viajar numa sexta e comprei a passagem na sexta anterior. Comprei, deu tudo certo, ok. Acontece que no dia anterior da viagem, pela tarde, pela noite, não me lembro direito, a Ryanair me mandou uma mensagem, um e-mail, que agora a Grécia estava pedindo o comprovante do teste, né, de PCR. E adivinha, como é que eu ia fazer se era no dia seguinte? O teste não fica pronto em 24 horas, né? Pelo menos lá na Polônia era bem complicado. E ainda era tipo, R$700, R$1.000. Então eu pensei assim, não vou poder fazer essa viagem. E eu tinha reservado o hostel que não era reembolsável, porque eu pensei assim, em uma semana não vão mudar as regras, né? Querida, não contes com isso, né? Não em tempos de pandemia. Acabou que teve esse rolo todo, eu não consegui achar informação oficial em nenhum lugar, só esse e-mail da Ryanair. Tem uma amiga polaca minha que fala português também, ela ajudou e realmente ela encontrou a solução, tipo, umas horas depois da gente quebrando a cabeça, achando que eu já não ia poder mais fazer a viagem. Ela encontrou lá no site que era a partir do sábado, ou seja, assim, eu peguei o último voo da Polônia que não precisava do comprovante. E quando eu fui voltar da Grécia para a Polônia, eles também começaram a pedir o teste, então deu certo porque também foi na semana seguinte. Então, assim, graças a Deus, por mais que teve o rolo, tudo deu certo. E a mesma coisa foi nessa viagem também. Tive vários imprevistos, só que no fim tudo deu certo. Então também começou aqui para comprar a passagem, que a gente não encontrava passagem, né? Tava tudo muito caro, então a gente não ia pagar.
Só que daí eu encontrei uma com preço bom, só que era da Turkish. E o site da Turkish, eles são internacional, né? Não tem no Brasil. Então você paga 6,38 do IOF, então já ia ser uma taxa que tava mais alta, mas mesmo assim eu tentei comprar, daí não deu certo. Então eu mandei e-mail pra Turkish do Brasil pra conversar sobre a passagem, daí no primeiro dia demoraram pra responder, daí não emiti no primeiro dia, daí no segundo dia, terceiro, já nem sei mais agora, a mulher disse, ok, então vamos fechar essa tarifa aqui e tal, me manda todos os documentos até às 16 horas. Daí eu fui pedir, eu tinha que pedir documento da minha mãe, do meu pai e da amiga da minha mãe, né, que iam todos viajar juntos. Só que cada um tava num lugar. Meu pai tava indo num cliente que não pegava internet lá, então não conseguia me mandar o cartão de crédito dele, mais algumas informações que eu precisava. A amiga da minha mãe daí mandou todos os documentos, tipo 5 para as 4, ou seja, eu tive que salvar tudo, mandei, já passava das 4, não consegui naquele dia, isso era uma sexta-feira. Daí eu pensei, já perdemos a tarifa, né, porque ela tinha me dito, se não mandar até as 4, perde a tarifa. Daí na segunda-feira, eu já tinha visto que as passagens tinham aumentado, mas de repente a amiga da minha mãe me manda mensagem que tinha sido debitado o cartão dela aquele valor. Então, finalmente deu certo as passagens, foi um rolo, um caos, né? Nada sem aventura, né? E aí começou. E depois, assim, tiveram várias coisinhas, problemas na viagem, por exemplo, que a gente teve que pegar um monte de táxi por causa dos horários dos voos, que a gente chegava tarde, que teve esses voos da Turkish, que eram de madrugada, teve um outro voo que a gente pegou também, chegava meia-noite quase lá em Atenas, então a gente tinha que pegar táxi porque era muito metrô e ônibus não tinha os horários, não batia muito e era longe, né? Pra gente, então assim, a gente teve que pagar bastante a mais por causa dessas coisinhas, né? E como a gente também tava em 6 pessoas, né, porque tinha minha irmã e meu sobrinho junto, a gente tinha que alugar, tipo, uma van, né, um carro maior. Então não podia ser só um táxi simplesmente. E daí teve uma coisa assim, que um dia a gente foi pro ferry, lá em Atenas. A gente saiu, assim, do metrô, daí tinha que atravessar a rua. Daí a minha irmã viu a passarela, a gente tava com o carrinho, eu e ela nos matamos pra subir as escadarias com o carrinho, porque a escada rolante não tava funcionando. A gente subiu e desceu, e aí quando a gente chegou lá embaixo, a gente viu que tinha uma faixa de pedestre um pouquinho mais à frente. Então, assim, são coisas bobas que vão acontecendo e que a gente não percebe, né? Mas tem muito a ver com Mercúrio, porque Mercúrio tem a ver com os transportes, né, diários, tem a ver com a comunicação, tudo que é lógica, né, tudo que envolve essa movimentação no dia a dia tem a ver com Mercúrio, né? Principalmente os transportes públicos, por exemplo, transporte, carro, né? Essas coisas tem a ver. Tem outra coisa que eu já comentei no outro vídeo, que a gente alugou um carro também, chegamos lá, deu problema no ar-condicionado, já tinha colocado tudo no carro, a gente já tava pronto, já tava dando partida, daí o meu pai ligou o ar-condicionado, não tava funcionando, a gente teve que voltar, esperar um tempo, trocar de carro. E daí que a gente conseguiu sair viagem, mas deu tudo certo. A gente teve questões assim que, não pesquisei muito sobre pedágios, por exemplo, e na ida, quando a gente foi pra Meteora, que é uma cidade que era 300 e pouco, 400 quilômetros lá de Atenas, a gente pegou muito pedágio, então a gente gastou um bom dinheiro com pedágios lá na Grécia. Fica a dica aí se alguém vai viajar de carro por lá, pra prestar atenção nos pedágios. Daí teve questão também do Google Maps, por exemplo, né, que eu sempre lidei muito bem com Maps, mapa, assim, qualquer mapa eu sempre me dei bem, porque desde 2010 que eu viajava sozinha, eu tinha que usar mapa, né, não tinha ainda nenhum Maps, e nessa viagem, assim, foi desafiador, tiveram várias vezes que eu me perdi, assim, eu não sabia onde é que eu tava, porque, na verdade, muitas vezes era culpa do Maps mesmo, que a gente ia por ruazinhas pequenas, né, tipo Santorini e Naxos, tinha umas ruelas e era meio que um labirinto, gente, é meio complicado. E às vezes o bichinho ele se perdia, sabe? O pontinho azul uma hora tava numa rua, outra hora tava na outra, e daí a gente não sabia onde é que a gente tava. Então eu achava que tava numa rua, daí dizia que era pra direita, no fim tava na outra rua, era pra ter ido pra esquerda. Foi um caos, a gente ficou um tempo perdido lá em Naxos, foi engraçado, mas foi chato. Mas deu tudo certo, né? No final a gente conseguiu encontrar pessoas. Outra hora eu pedi também informação, quando foi em Mykonos, não sei, ou lá em Naxos mesmo, em outro lugar, também pedi informação, deu tudo certo. Esqueci de comentar antes também que o nosso voo de volta, ele chegava 8 e pouco em São Paulo. Então a gente tinha comprado uma passagem da Gol, que era 10h25. Tinha um voo da TAM que era 10 horas e outro da Gol que era 10h25. Daí comprei esse porque daí assim a gente teria tempo, né? Daria tempo de voltar pra casa naquele mesmo dia. Só que daí uns dias antes da viagem, justamente no período de Mercúrio retrógrado foi, adivinha, a Gol manda mensagem que
o voo deles mudou para as 10 horas, ou seja, a gente teria o mesmo tempo que o outro voo, não daria tempo, então a gente teve que reservar mais uma noite de hotel, a gente teve que gastar com isso em São Paulo e voltar só no dia seguinte para casa por causa desse empecilho, né, da Gol que mudou o horário do voo. E outras coisas bem literais que aconteceram foi assim, que como minha linha de Mercúrio lá é no fundo do céu, né, tem a ver com a minha família. E já quando a gente estava indo para São Paulo no primeiro voo, deu um problema lá no prédio dos meus pais, que eles são síndicos. Tiveram umas pessoas que ficaram presas no elevador e eles não conseguiam abrir o elevador, né? As pessoas ficaram quase 3 horas, meus pais tentando resolver de Guarulhos para conseguir contato com os moradores, com as pessoas que trabalham lá no prédio e tal, para conseguir uma chave do apartamento e no fim teve esse rolo todo que as pessoas ficaram 3 horas. Também tem muito a ver com Mercúrio, né? Então envolveu muitas questões, envolveram mais a minha família do que eu especificamente, sabe? Porque quando a gente viaja na astrocartografia para ângulos tipo IC, pode ter a ver com a família, DC pode ter a ver com o relacionamento, o parceiro, o seu sócio, marido, ou outra pessoa que viaja com você mesmo, né? Então sempre tem essas questões e ali envolveu muitas coisas da minha família. Outra coisa muito literal foi que a minha mãe na viagem, né, que também tem a ver com a casa 4, ela ficou sem voz. Então acho que foi por causa de um banho de mar que ela decidiu tomar, uma água gelada lá, e depois ela acabou ficando sem voz. Deu faringite nela, né? Então ela ficou um dia e pouco assim sem voz, ou mais 2 dias eu acho com a voz meio falhada, sabe? Então é algo bem literal que aconteceu com Mercúrio, né? Daí outra coisa também que aconteceu, tipo, a minha contabilidade, eles demoraram mais pra mandar um imposto que eu tinha que pagar, eu queria ter pago na sexta-feira, que sempre vence dia 20, e no fim eles não me mandaram até dia 20, eu tive que pagar na segunda-feira lá da viagem, tive que parar a viagem e tal pra pagar o imposto que eles mandaram em cima da hora, e eles nunca fazem isso. Então, uma coisa, né, que aconteceu também, que nunca acontece. Teve a questão também que foi bem caótica, mais no final da viagem, foi no penúltimo dia da viagem, que a gente saiu de Delfos, né? E eu não tinha organizado um roteiro específico para os 2 últimos dias, porque eu não sabia onde que eles iam querer visitar, né? Se queriam ir para uma praia, o que eles iam querer fazer. Então eu não tinha organizado. Daí tá, cheguei em Delfos, eu fui para organizar o roteiro para reservar algum hotel. Dia seguinte pesquisar, só que a internet já não estava funcionando, gente. Eu tive muitos problemas de internet nessa viagem, tipo, Wi-Fi que não pegava direito, ou 4G, que a gente tinha um chip na viagem e o chip tinha vezes que eu precisava dele não estava funcionando, então tinha uns rolos assim, mas no fim tudo deu certo, assim, a gente não teve nenhum problema grave, né? E daí eu cheguei lá, não conseguia reservar o hotel, daí eu tava pro dia seguinte, ok, a gente foi em viagem, coloquei um ponto lá sem reserva de hotel, vamos chegar na cidade, a gente reserva. Daí tava dando problema, a gente se perdeu 2 vezes naquele dia, a gente não tinha se perdido até então de carro, mas aquele dia acabou dando uns rolos lá e a gente se perdeu, porque tinha uma estrada fechada e não tava marcando no Waze e tal. E daí eu mudei de endereço, coloquei uma cidade que era Nemea, eu acho, que na minha cabeça era a cidade que o cara do hotel tinha indicado pra gente ficar. Só que na verdade essa cidade eu tinha me confundido, era a cidade onde tinha a vinícola que o meu pai queria ir. E a gente chegou lá na cidade, não tinha nada, gente, não tinha hotel, não tinha nada. Parece que tinha um Airbnb lá, alguém da farmácia falou que tinha alguém de algum lugar lá que tinha um Airbnb, mas também não queria reservar assim, né? Não sabia como é que era e tal. Daí liguei o 4G pra ficar procurando, tava lá no carro, assim, uma cidade que só tinha uma rua, eu acho. A gente tava lá parado e fiquei lá procurando hotel, daí não achava nada muito perto, né? E a gente já tinha viajado 3 horas, eu não queria fazer meus pais passarem sufoco pra viajarem mais um pouco, eles já estavam de saco cheio, né? Então ali eu fiquei um pouquinho desapontada, digamos assim, mas graças a Deus a minha irmã pôde me ajudar. Eu achei um hotel, daí eu mandei pra ela conseguiu reservar, era 25 minutos de lá. A gente foi e daí a gente foi super bem recebido lá nesse hotel. A mulher já nos levou pra visitar os pontos turísticos. Ela, não, vocês vão ali antes que feche, não sei o que, tal. Então foi super válido, sabe? Então assim, Mercúrio, aconteceram vários imprevistos, mas pelo menos eu melhorei muito meu inglês, né? Sempre melhoro quando eu tô lá na Grécia, eu me comunico bastante, eu já comentei no outro vídeo isso. E então as comunicações, elas tiveram caos, mas também tiveram muitas coisas boas, tiveram muitas pessoas que nos ajudaram e tal, né? Nos outros Airbnbs que a gente ficou, sempre deram dicas, muitas coisas. Então, assim, são coisas que acontecem na vida, né? E eu precisava muito aprender a usar mais a lógica, né? Então, tinham coisas ali pra resolver que eram muito de lógica. Por exemplo, a última coisa aqui que eu vou comentar. A gente tinha reserva de ferry e eu tinha feito tudo junto, né? Os check-in.
E eu achei que tava um bilhete só, então eu cheguei lá no ferry e fui mostrar o bilhete, achei que tava tudo junto. Daí o cara, não, tem que tá tudo separado. E eu, ai meu Deus do céu, e agora onde é que tá? E era só eu ter virado pra baixo lá que estavam todos os bilhetes, sabe? Era só ter ido pra baixo. Eu achava que não, que era só um bilhete que tava lá, que eu tinha recebido e já estavam todos juntos, né? Então assim, pode ser que seja a minha loirice também, pode ser, né? Mas eu não acredito, brincadeirinha. Aí tá, me lembrei de uma última coisa, eu prometo que é a última, que eu tava pensando em comprar um celular novo lá, só que cheguei lá e vi que as taxas elas eram maiores do que eu esperava. Na verdade, o reembolso do tax free não era tão bom quanto eu esperava, né? Então eu acabei desistindo e na verdade, como eu vi tanto o rolo acontecendo com o Mercúrio na viagem, eu pensei, eu acho que já não é tão bom eu comprar também o celular aqui, porque vai que dá problema mesmo, né? Vai que vem com essas falhas aí, que nem tá dando um monte de falha de comunicação, então eu acabei desistindo da compra por causa disso, né? Mas se você lida bem com as energias de Mercúrio, pode ser que seja muito interessante você ter um celular da linha de Mercúrio, né? Bom, então esses foram os perrengues que eu passei, né, na minha linha de Mercúrio. Espero que vocês tenham gostado das informações e que vocês viajem para a linha de Mercúrio, que seja tranquilo para vocês, né, que não tenham tantos perrengues, ou que vocês pelo menos saibam lidar bem como eu lidei também com todos eles, né, não passei nenhuma dificuldade, não tive nenhum caos realmente que me estressou. E então deixem o seu like aqui no vídeo, acompanhem o canal, deixem seu comentário aqui se você já viajou para uma linha de Mercúrio, se foi tranquilo para você, que eu quero saber sobre isso também.